E aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo sobre variáveis? No tutorial de hoje a gente vai ver as outras operações matemáticas e também um desafio lá no final juntando todas elas num único exemplo. Bora lá? Então, no último vídeo eu mostrei para vocês a soma e a multiplicação, mostrei alguns exemplos, então só retomando aqui rapidinho, se a gente tiver duas variáveis e atribuir a uma terceira variável a soma dessas outras duas, se a gente salvar e rodar aqui, a gente tem 19, beleza. A gente tem também a multiplicação, que a gente representa pelo asterisco. Se a gente salvar e rodar, 9 vezes 10, 90. Beleza. Algumas coisas que eu não comentei no último vídeo é que essa variável aqui, ela pode receber qualquer nome. Não importa se esse nome é em inglês ou português, desde que seja uma palavra só. Caso você queira escrever múltiplas palavras, tem que separar por um underline ou algum outro tipo de separador. Mas você não pode colocar, por exemplo, variável 1, porque esse espaço aqui, o interpretador do Python não vai entender o que é, então você poderia colocar variável 1 ou variável underline 1. Aqui pode ter letra maiúscula ou minúscula, mas em Python o usual é escrever sempre com letra minúscula e separar variáveis com múltiplas palavras com underline entre as palavras. Então, variável 1 seria nesse estilo, ou então variável 2 e por aí vai, né? Aqui, só para a gente fazer os próximos exemplos sem precisar ficar trocando o nome, eu vou colocar uma variável aqui, resultado, e daí a gente faz as outras contas com ela. Mas isso daqui poderia ser qualquer outro exemplo, né? Poderia ser, sei lá, casinha, hipopótamo, poderia dar qualquer nome que viesse na minha cabeça. Então, a gente já viu a soma, que é o próprio sinal de mais, a multiplicação, que é o asterisco. Ficou faltando para o último vídeo a subtração, por exemplo, que então, A menos 10, se a gente salvar e rodar, a gente tem o valor menos 1. Outra conta básica é o dividido. Então, 9 dividido por 10, se a gente rodar, vai dar 0,9. E outras duas operações que são bastante usadas, na verdade, outras três operações são a barra dupla, que é a divisão arredondando para baixo. Então, se a gente rodar aqui, a gente vê que vai dar zero. Se a gente colocasse aqui um número, sei lá, 4 e 10. 10 dividido por 4, vamos só fazer a divisão normal de novo, vai dar 2,5. Se a gente fizer a divisão dupla e salvar, vai dar 2. Então, arredonda sempre para baixo. Outra interessante é a operação de módulo. Se a gente salvar aqui, essa operação retorna para a gente o resto dessa divisão. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2 e sobra 2. 11 dividido por 4 vai dar 2 e sobra 3. Então, se a gente rodar aqui, a gente tem o valor 3. Essa operação módulo é muito útil quando a gente quer, às vezes, descobrir se um número é divisível por outro. Então, quando o resultado é zero, por exemplo, 12 é divisível por 4, então o resto é zero. Então, nesse tipo de situação, a gente costuma usar o operador de módulo. E também, o último que eu queria mostrar, que também é bastante usado, inclusive a gente vai usar no nosso próximo exemplo, é o asterisco duplo, que é a potência. Então, no caso aqui, vamos fazer 5 elevado a 3, que é 125, né? Então a gente salva, roda aqui, 125. 2 elevado a 3. A gente espera o resultado 8. E por aí vai, né? Essa parte é bem simples, mas é bastante importante que vocês saibam quais são as opções de operações matemáticas que a gente pode fazer com Python e também como que você faz a sintaxe delas em código. Outra parte que é bastante importante na hora de programar é saber a sequência dos cálculos, né? Suponha que a gente tem aqui a variável A, B e C, cada uma tem um valor, e a gente tem, sei lá, A mais B vezes C. A multiplicação vem antes da soma, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer B vezes C, então 5 vezes 3, mais A, então é para dar 17, vamos lá. A gente roda aqui,
Deu 17. Ótimo. Mas e se a gente quisesse fazer a soma antes da multiplicação? É igualzinho quando a gente está na escola e põe um parênteses aqui em volta, que aí a gente sabe que a gente vai executar primeiro o que está entre parênteses e depois o resto. Então, nesse caso, a gente faria 2 mais 3, 5, vezes C, que é 5, então daria 25. E 25, é isso que a gente está vendo aqui. Agora que você já sabe tudo sobre as operações matemáticas, vamos pensar num exemplo prático? Suponha que você é o operador de um aeroporto e precisa decidir se um modelo de avião pode ou não usar sua pista. Você sabe a velocidade final que esse avião precisa ter no final da pista para decolar. E com a equação de Torricelli, sabendo a distância total da pista e a aceleração máxima que o avião é capaz de obter, você consegue saber se no final daquela distância esse avião vai decolar ou se espatifar ali nas árvores. Só que você não quer, toda vez que chegar um avião novo, pegar a calculadora, colocar todos esses valores ali dentro e calcular manualmente para cada modelo de avião se ele pode ou não operar no seu aeroporto. Você quer criar um programa que te dê automaticamente essa resposta. Vamos ver como que isso daí ficaria em código? Aqui, então, só para deixar esse exemplo um pouco mais real, eu dei uma pesquisada rápida na internet e achei alguns valores sobre o Boeing 737 e o Cessna 152, que é um monomotor de 2 lugares. E o Boeing, com 63 toneladas a bordo, ele tem uma velocidade de rotação, que é quando ele começa a levantar o bico, de 248 km por hora, e ele decola quando atinge 263 km por hora. E o Cessna, que é um monomotor pequeno, a hélice ali, ele começa a levantar o bico a 102 por hora e decola a 120 por hora. E também, na média, vários aviões decolam com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que você começa em zero e a cada segundo a sua velocidade aumenta em 5 metros por segundo. Então, no segundo 1 vai estar 5 metros por segundo, no segundo 2, 10 metros por segundo e por aí vai, né? Outra coisa interessante que eu resolvi trazer aqui é que o comprimento da pista de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, é de 1.323 metros. Então, também só para ter uma noção da ordem de grandeza dos valores que a gente vai tratar aqui nesse exemplo. E aquela equação de Torricelli que vocês viram o print no vídeo, se a gente transformar ela em código, a gente tem a equação aqui, que é v ao quadrado, que é a velocidade final da pista, é igual a v0 ao quadrado, a velocidade no começo da pista, mais 2 vezes a sua aceleração, mais o ΔS, que é a variação de distância, no nosso caso, o comprimento da pista. Usando a sintaxe que a gente viu no bloco anterior desse vídeo, o v ao quadrado ficaria v asterisco asterisco 2 igual v0 asterisco asterisco 2 mais 2 vezes a de aceleração, e eu coloquei o ΔS como ds só porque eu não tenho como escrever o delta aqui no nosso código. Então, essa é a fórmula que a gente vai estar usando no nosso exercício. E todo exercício assim que envolve matemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar as variáveis no nosso código. Então, eu vou dar Ctrl C aqui do lado só para não demorar tanto. A gente tem uma velocidade inicial de 0 km por hora, e sempre que a gente trabalha com física, a gente tem que usar as unidades do Sistema Internacional, né? Então, para transformar, se você procurar aqui no Google, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente sabe que 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, aqui o V0 em km por hora é 0, V0 em km por hora é esse valor dividido por 3,6. A aceleração a gente já põe em metros por segundo ao quadrado aqui. A gente pode simular uma pista de 1.000 metros só para começar. E daí a gente tem que pegar essa conta e trabalhar ela para a gente poder obter o que a gente quer. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar no começo desse vídeo é que aqui, tá vendo que esse pedaço de texto tá verde? É porque eu coloquei aspas triplas no começo e no final desse bloco. Isso daqui é um comentário, quer dizer que o interpretador do Python não vai considerar isso na hora de rodar o código. Isso daqui serve só para a gente comentar alguma coisa, às vezes pode ser um lembrete, pode ser uma instrução para outra pessoa que vai trabalhar nesse código. Então, essa parte em verde aqui, ela está sendo desconsiderada pelo computador na hora que eu rodar o meu código. Outra forma de colocar comentários no código é colocando um asterisco não, um jogo da velha
na frente da sua linha. Então, nesse caso, tá vendo que essa linha aqui ficou em cinza, ela também não vai ser considerada. O jogo da velha, ele é usado quando a gente quer fazer um comentário de uma única linha, e as aspas triplas, elas são usadas para fazer um comentário com múltiplas linhas, para a gente não precisar colocar um jogo da velha na frente de um monte de linha. A gente tem esse recurso aqui que deixa nosso comentário um pouco mais limpo. Mas vamos lá, então. Se a gente quiser descobrir a velocidade final ali na pista, e a gente sabe o V0, o comprimento da pista e a aceleração, a gente tem que dar uma manipulada aqui nessa fórmula, porque a gente não quer descobrir o V ao quadrado, a gente quer descobrir o V só. Então, a gente tira esse asterisco, asterisco 2 daqui, e a gente seleciona tudo isso, coloca entre parênteses, e a gente sabe que a raiz de um número é esse número elevado a meio. Então, a gente pega aqui e eleva a 1 sobre 2 essa fórmula toda. Então, essa daqui vai ser a nossa velocidade em metros por segundo. Para a gente saber a velocidade em metros por quadrado, a gente tem que pegar esse valor e dividir e multiplicar por 3,6. Então, vamos aqui colocar print para imprimir a nossa velocidade em km por hora. Então, partindo de zero e acelerando a 5 metros por segundo ao quadrado, que velocidade que a gente vai ter no final de uma pista de 1.000 metros quadrados, de 1.000 metros? A gente está a 360 km por hora. E, considerando também o que a gente viu naquele último vídeo nosso sobre imprimir mensagens na tela, a gente pode imprimir uma mensagem um pouco mais elaborada que isso. A gente pode, por exemplo, imprimir, começando com a velocidade de V0 km por hora e mantendo a aceleração média de A metros por segundo ao quadrado, o avião estará a uma velocidade de V km por hora no final da pista de ds metros. Então vamos ver como que fica isso. Se a gente rodar aqui, a gente tem essa frase inteira impressa aqui no nosso terminal. Outra coisa legal é que quando você escreve uma linha muito longa, ela às vezes sai aqui da tela, fica horrível, né, de programar. Então, quando você tem algum valor entre parênteses aqui, os argumentos de uma variável, você pode pular as linhas e escrever cada um em uma linha para ficar mais limpo o seu código, desde que você alinhe o começo de cada linha com essa indentação da parte do começo do parênteses. Então, vamos fazer isso para todas as variáveis, que daí a gente fica com o nosso código um pouco mais limpo. Depois eu vou explicar outras formas de trabalhar com strings, né, que são essas variáveis de texto, que vai ficar ainda mais elegante a implementação do que essa, mas por agora essa implementação aqui já ajuda um pouco. Então a gente vê aqui, a gente roda, a gente tem exatamente o mesmo resultado, mas agora essa informação aqui não está saindo da tela e indo lá para longe. Eu vou parar por aqui esse exemplo, mas eu vou deixar outro comentário aqui no final, que se vocês quiserem, dê um pause no vídeo e testem essas outras implementações. Aqui nesse exemplo, a gente descobriu o V, sabendo o V0, a distância e a aceleração. Mas você também pode descobrir o V0 sabendo as outras variáveis e também tem essas outras opções. Isso que a gente fez aqui é um modelo bem simplificado que descreve o movimento de um avião na hora da decolagem. A gente não abusou muito da complexidade para não dar nó na cabeça daquelas pessoas que estão começando a aprender Python agora. Mas conforme vocês forem aprendendo mais recursos da linguagem, vocês vão poder modelar qualquer sistema do mundo real, desde que vocês saibam descrever as equações envolvidas. Isso é muito útil para o mundo da engenharia, mas também pode ser usado para automatizar qualquer conta do seu dia a dia. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse último desafio e sugiro que vocês continuem praticando as técnicas vistas nesses últimos vídeos em outros exemplos do dia a dia de vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, querem continuar aprendendo, se inscrevam no canal e também não esqueçam de deixar o like no vídeo. Valeu! Fala para ativarem o sininho para saber dos próximos vídeos. Também ativem os sininhos para saber dos próximos vídeos. Ok, né? Acho que tá ok, né? Acho que ficou perfeito. Fica aí que a gente vai ter que tirar foto da thumbnail.